Olá, boa tarde. É com muita alegria que eu, doutora Ellen Noronha, e Eu, doutora Ana Paula. vamos iniciar um podcast dinâmico chamado Ponto de Virada. Na verdade, o objetivo foi descortinar situações vividas pelo escritório Noronha e Dias, buscando revelar as dificuldades dos empresários e também de famílias na área civil. Nós temos a intenção de fazer um podcast todo final do mês e entregar para você um conteúdo atrativo. Dessa vez vai bater um bate-papo eu e a Ana, tá? Inclusive estamos nas redes sociais com o nosso QR Code e das próximas vezes vamos trazer convidados para descortinar esse mundo jurídico. Bom, o tema de hoje vai versar sobre sociedade de fato, né, Ana? Foi que a gente havia conversado. Isso. E por que sociedade de fato? Nós precisamos entender. A sociedade de fato nada mais é do que 2 ou mais sócios que celebram um negócio. Então, por exemplo, João e Maria, eles abrem uma loja, seja ela física ou online. Só que ela não está registrada na junta comercial nem no registro civil de pessoa jurídica. Então, a empresa de fato existe, João e Maria vende, mas não tem registro. E causa um grande problema no futuro quando não tem registro da empresa. É interessante a gente abordar isso, Ana, porque a maior parte das pessoas tem aquele glamour do negócio. Ou seja, eu quero ser empresário, eu me vislumbro colocando aquele briefing, aquela fachada bonita, eu posto a identidade da minha marca nas redes sociais. Mas a pergunta é, quando a gente fala em sociedade, é como se fosse um casamento. Sim. Quais seriam, talvez, então, os riscos de alguém que está nos escutando agora perceber que, fora o glamour, fora a paixão de empreender, teria que ter cuidado entre separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, no sentido contábil? Ter uma sociedade de fato que não é registrada corre um grande risco. Pode ser que no início da empresa venha dar tudo certo, mas tarde ou não vai acontecer uma situação desagradável. Por exemplo, quando você não tem uma sociedade regulamentada, você não tem uma segurança jurídica, você não consegue abrir créditos, receber créditos bancários, tem dificuldade de atrair investidores, tem problema com o fisco, tem problema com relação trabalhista. Então, são muitos problemas. E o mais importante é quando o patrimônio da empresa não consegue arcar com as dívidas. Toda pessoa que for abrir uma empresa tem que regulamentar, tem que ter uma segurança jurídica. É interessante a gente observar o que a Ana nos traz, porque o podcast, quando nós idealizamos, chamado Ponto de Virada, era justamente trazer um conceito menos técnico, menos com carga jurídica, para você se, vamos dizer, observar dentro da situação e, ao mesmo tempo, fazer a virada, ou seja, de que maneira o Noronha Dias atuou nessa situação ou poderia vir a atuar. E aí, Ana, preservando, claro, pela Lei Geral de Proteção de Dados, por princípios éticos, obviamente, né? Um dos clientes nos possibilitou ficticiamente chamá-los de cliente A e B. Denominar o sócio A e o sócio B. Eles tinham uma sociedade de fato, não tinha registro, não tinha contrato entre as partes, em que o B ele estava alegando que o sócio A estava desviando o dinheiro. Então, ele entrou na justiça contra o A, alegando desvio de dinheiro, fraude, e pediu uma tutela de urgência para haver um bloqueio judicial das contas do A e da empresa. Tinha a responsabilidade de cada um, ou seja, eles apenas criaram uma empresa que realmente estava dando lucro, só que não tinha nenhuma definição. Os dois tinham acesso à conta e não tinha mais o que provar. Algumas conversas de usar WhatsApp, mensagem, mas que não eram suficientes. Então, nós conseguimos, em recurso, pedir a suspensão do bloqueio de conta. Por quê? Como é uma empresa, ela precisa pagar fornecedores, ela precisa entregar o que é pedido. Então, nós conseguimos. E agora eu queria que
você complementasse, Ellen, esse caso do nosso escritório. E aí vamos voltar ao título do podcast. A Uhum. pergunta que não quer calar: qual foi o ponto de virada? Qual ponto? Como receber um cliente que está sendo acusado? Letra A, de enriquecimento ilícito. Letra B, de não distribuir corretamente as cotas societárias. Letra C, de buscar retirar a procuração de outro sócio junto a uma instituição bancária, buscando se locupletar. Inicialmente, quando a gente pega uma situação dessa, nós temos que analisar que, graças ao direito, existe ampla defesa e contraditório. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o que caracteriza hoje, por doutrina, por jurisprudência, as situações, por exemplo, de enriquecimento ilícito, né? Então, como a Ana falou e trouxe para nós, a primeira coisa foi descaracterizar aí a necessidade da tutela de urgência. Por quê? Porque a tutela de urgência ela não é balizada somente no mero dessabor, no mero aborrecimento. Ela tem que comprovar o risco iminente de dilapidação patrimonial. E não havia uma prova cabal aos autos que demonstrassem que o nosso cliente, que é o A, estivesse se locupletando ou estivesse dilapidando. O que ocorreu, sim, foi, ao contrário, que o sócio B utilizou o conhecimento, a expertise, o know-how do sócio A e ele fez o quê? Começou a capitanear a carteira de clientes do sócio A e usar isso de uma maneira, vamos dizer, não tão ética. Diante desses fatos, houve realmente a suspensão, como a Ana colocou, e a partir disso o cliente B precisou juntar novas provas. O que a gente traz da sociedade de fato é que a prova documental ela é importante, mas além da prova documental, prova de WhatsApp, inclusive o próprio artigo 212 do Código Civil, ele diz o seguinte: você que monta uma sociedade e que de repente não tem um contrato societário formal ou não tem uma assessoria jurídica, você pode ter diversos meios para provar a realidade material. Então, pode ser documento? Pode. Pode ser um print de WhatsApp? Pode. Pode ser prova testemunhal, inclusive perícia. Enfim, você citaria alguma doutrina ou algum entendimento a respeito desse caso da sociedade de fato? Olha, Ana, existem várias. Mas, assim, nós temos vários recursos especiais, tá? Inclusive do Eduardo Ribeiro, que é o ministro, que se posiciona em relação que a sociedade, de fato, ela é sim uma sociedade. O que é uma sociedade? Para quem está nos ouvindo, significa que pessoas têm um objetivo comum e se unem em prol de fundar uma atividade empresarial para prestar serviços ou fabricar produtos. Quando essas pessoas se unem, elas têm o propósito de dar certo, mas muitas delas, infelizmente, por falta de uma assessoria jurídica, acabam não registrando corretamente essa empresa, acabam não documentando contabilmente esta empresa, acabam não dividindo os direitos e deveres societários. E aí, foi o caso que nós trouxemos há pouco, isso pode ser, infelizmente, ao invés de ser resolvido por mediação e arbitragem ou uma assessoria que nós pregamos no Noronha Dias, preventiva e de planejamento contínuo, ela acaba desaguando num litígio no judiciário, em que você gasta mais tempo, os ônibus estão inflados, as pessoas, elas acabam, muitas das vezes, soltando farpas, falam e proferem situações e palavras que é difícil esquecer. Então, por que a gente está trazendo isso? Porque, retomando ao ministro Eduardo Ribeiro, ele diz o seguinte: se você tem uma sociedade de fato e não sabe como provar, não pense que basta o contrato social. Não teve o contrato social? Testemunha, o WhatsApp, prova pericial. Às vezes até um contrato de aluguel em que, por exemplo, não tendo a sede da empresa e ela foi alugada, você pode corroborar isso como prova aos autos. Uma situação interessante que eu gostaria a permissão de citar aqui, Ana, foi o RESP 178423. Ele é um RESP que é justamente do ministro Eduardo Ribeiro, e ele abre aspas, diz assim: apesar da sociedade de fato ter uma mera irregularidade do seu registro,
As provas podem ser recibos, instrumento de contratos, correspondências enviadas e recebidas, e pode-se, deve-se admitir, mediante documento escrito, qualquer tipo que possa exaltar a união societária. Ou seja, fecha aspas. O que ele quis dizer é: a sociedade de fato ela existe do ponto de vista realístico. Talvez ela não tenha nascido para o mundo jurídico. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Amiga. Eu acho que durou pouco, mas tudo bem.